Olá, boa noite a todos. Espero que, assim, como o Zezito falou, que quem saiu, ou quem não entrou, né, que tenha voltado agora. Então, como ele bem me apresentou, eu sou Rejane, então eu vou contar um pouquinho de o que era que eu fazia antes de entrar. Gente, ó, espero que na minha fala foi há 30 anos atrás. Imagine, 30 anos. Então, assim, eu fiz uma viagem realmente no túnel do tempo. Então, eu comecei há mais ou menos, era 8, 9 anos que eu conheci o projeto. Anos, eu era uma criança. Então, o que é que criança faz? Então, brincava muito na rua, jogava bola com o menino e fazia minhas tarefas domésticas, ajudava a minha mãe. Então, assim, a minha mãe, meus pais nos criou vendendo pipoca e vendendo frutas da época. Então também eu saía com minha mãe para vender as frutas da época, na época umbu, acerola, amendoim, e aí a gente saía vendendo nas ruas e o nosso ponto fixo era à frente da Petrobras, que era bem próximo da nossa casa. Bem próximo assim, em média de 15 a 20 minutos, carregando um carrinho. E aí, assim, nas tarefas domésticas, vou ser bem sincera, eu nunca fui fã, nunca gostei de fazer nada em casa. Minhas coisas sempre fui fazer na rua. E aí, eu não sei hoje como é aí em sua casa. Hoje, lá na época, todos os sábados era dia de faxina. Então, Regiane também fazia faxina da casa. E um belo sábado, chega um dos educadores da associação, que já era do projeto, né, da Amaba, né? E aí o que aconteceu? Benício chegou, estava visitando algumas casas no bairro e foi em minha casa. Quando me viu, aí disse bem assim, olha, nós estamos passando nas casas, fazendo a visita, porque na Amaba vai abrir algumas oficinas, inclusive vai ter oficina de dança. O que é que você acha de participar? Aí repare, viu? A menina esperta. Eu já não gostava de fazer o serviço de casa. O que foi que eu imaginei? Dia de sábado. Vou fugir do serviço de doméstico e vou fazer o quê? Dança. Aceito, quero sim. E aí foi. Fui para a reunião à tarde na associação. E de lá já começou, né? As aulas. Aí comecei para as aulas todos os sábados a gente tinha aula. Aí o que era que eu fazia todo sábado na faxina? Enrolava o tempo todo. A minha irmã mais velha ficava azeda. Por quê? O serviço acabava ficando todinho para ela, porque eu enrolava até chegar a hora de eu ir para a dança aí. Ela ficava azeda, mas sempre foi a minha incentivadora. Eu, na época, tinha um cabelo cheio e, assim, tocava na cintura, era enorme. Cabelo quem tinha era eu. Aí, ela, com a raiva que estava, mesmo assim, que era que ela fazia, ajudava a fazer o meu rabo de cavalo. Então, ela aprendia e fazia meu rabo de cavalo com raiva e tudo, fazia meu coque dança. Então, todo sábado eu começava e ia para dança. Era todo sábado, nós, todo sábado ela ficava azeda. Tenho certeza que ela tá aí na live e tá lembrando dessa época. E aí, assim, quem foi o primeiro professor? Henrique. Pense num homem engraçado, brincalhão, cativante, que quem cativava a gente era ele. Então, cada sábado era um número maior, aumentava sempre os componentes, sempre aumentava os componentes. E aí, depois de Henrique, entrou Adriana, entrou Jussara, e aí assim foram entrando outros professores. Mas assim, com o Henrique, o que era que a gente fazia? A gente tinha a montagem das coreografias, que ele trabalhava na época, e aí sempre marcava um dia no ano para a gente estar apresentando essas coreografias para que a comunidade conhecesse a associação, conhecesse o projeto.
E aí, o que é que aconteceu? A primeira apresentação, que eu lembro bem clara como hoje, foi em uma escola do bairro. Então, a gente foi mostrar as oficinas nessa escola do bairro, no Santa Rita, que era uma escola vizinha da igreja, dos Capuchinhos. E aí, a gente apresentou, foi a primeira apresentação. Que eu lembro de colã, o cabelo não, parecia uma leoa, mas assim, top das galáxias, eu me sentia. Depois chegou a Adriana. A Adriana ela já entrou com muito jazz, alongamentos, flexibilidade e assim também. Sempre quem é da arte sabe, né, que trabalha um período na construção das coreografias e do espetáculo. E aí chegava o dia de você fazer sua estreia. Então, a estreia, aquele friozinho na barriga, as mãos geladas, a vontade de ir no banheiro. Então, assim, e a questão também de muita disciplina. E aí a gente tinha muita disciplina para os festivais. E onde acontecia esses festivais? Depois que o primeiro que foi na escola, os outros aconteciam na concha acústica do bairro América. Então, sempre houve, todo ano era programada as apresentações para ali. Então, ali era o dia D, a gente se preparava o ano todo para ali, para mostrar a coreografia. Depois que a gente mostrava essa coreografia na concha acústica para toda a comunidade ver, aí a gente era convidado para dançar em escolas, universidades, ia ter seminários em algum lugar, a gente era convidada, centro de criatividade, teatro Ateneu. Então, assim, a gente como criança, a gente trabalhava muito e conhecia muito lugar, que talvez, se a gente não tivesse no projeto, não iria conhecer. E eu aproveitei bastante cada momento que eu participei lá. Depois de Adriana, eu lembro bem que entrou Jussara. Jussara, ela já era estudante de educação física e ela entrou com propostas diferentes. As coreografias eram muito bem mais trabalhadas, a gente fazia laboratórios para se conhecer, conhecer mais o corpo, a questão de alongamento, flexibilidade, saúde, ela fazia assim muito bem. Ela já vinha, veio com uma proposta diferenciada dos outros. Então, assim, esses são os três professores que assim tá muito forte na minha mente. Então, Jussara, ela foi o ponto X na minha vida na dança e no projeto. Ela chegou no Reculturarte e foi identificando talentos. E dentro do grupo, tinha, eu acho que em média de 30, 40 pessoas, eu não lembro bem, ela fez a proposta para Zezito. Zezito, vejo que tem algumas meninas que se destacam, que então a gente dá para elas um curso de dança mais avançado. Aí ele disse, então tá bom, então escolha três. Dessas três, quem estava? Euzinha. Então aí eu participei desse curso. Quem deu o curso foi uma bailarina e coreógrafa da Companhia Dançar. Eu, animadérrima, para fazer esse curso, achando que ia aprender a dançar mais. Chegando lá, não era para aprender a dançar mais, era para saber a teoria da dança. Quando eu cheguei, que comecei a conhecer a teoria, foi aí que eu me apaixonei ainda mais pela dança, certo? Aí me apaixonei mais pela dança e aí fui, além de estar mais apaixonada pela dança, o que foi que eu fiz? Voltando para o projeto, no projeto foi aparecendo outras oficinas também tá me destacando nas outras. Aí eu fiz capoeira, não me dei muito bem, mas fiz, conheço muito bem. Fiz dança afro. Eu lembro assim de passagem que eu fiz dança afro quando um professor, Sérgio, tinha saído. Eu não fiz a oficina dele. Eu entrei depois na dança afro. E aí assim, na dança afro, houve destaque, houve, porque naquela época foi o
tchan das bandas culturais, das bandas do bairro, e assim, as bandas saíam muito, tocava na Praça Fausto Cardoso, e eu lá dançando, 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 que era assim, a minha vida era estudar, dançar e ajudar minha mãe. Casa eu não queria mais, eu dizia que eu não fazia mais serviço de casa, certo? Então, descobrindo aí depois que a gente fez o curso, no final do curso, a gente teve que apresentar o resultado, né? Então foi investido e aí eles queriam o resultado. Então, no resultado, eu e mais as duas amigas que foram também selecionadas, que foi Crécia e Cleide, não sei se ela está acompanhando a nossa live. Então, nós três tivemos que apresentar uma coreografia falando a teoria da dança, o que foi que a gente aprendeu. Daí a gente não sabia que estava sendo também avaliada para o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, aí assim, Jussara, como era estudante, aí se formou e precisou nos deixar. E o que aconteceu? Ela chegou e fez a seguinte proposta: Rejane, é você que fica para assumir meu lugar aqui na dança, aqui na oficina. Aí eu disse: eita, e agora? De educanda para ser educadora, novinha. Eu acho que eu tinha o quê? 11, 12 anos, mais ou menos. Aí eu disse: eu aceito. Só que aí, o que era que aconteceu? Da minha casa para Maba, era mais ou menos uns 15 minutos andando. Só que as outras colegas, elas moravam próximas, então tinha uma amizade muito próximas, eram tudo amigas. Eu era mais distante, a magra, a dos cabelos feios. E o que acontecia? Quando eu chegava, elas, como eu vinha com rabão de cavalo, o que era que ela dizia? Lá vem a cavala. E fazia, oi. Menina, eu achava assim, eu olhava, mas assim, eu dava o meu melhor. Então, eu não me interessava e não foi aquilo que me frustrou. E aí, imagine, de educando a educadora, eu disse, meu Deus, a cavala vai dar aula para as meninas. E agora? Como é que elas vão aceitar isso? Como não aceitaram? Muitas saíram e com o tempo retornaram, e outras foi chegando à idade, aí saiu do projeto, tal, mas assim, foram chegando outras pessoas. Eu fui fazendo novas turmas, e o que aconteceu? Eu acabei ficando com duas turmas, se eu não me engano. Então, eu dava duas aulas seguidas, porque a turma era cheia na época. E aí, a responsabilidade aumentava, porque quem tinha que criar agora as coreografias? Eu. Quem tinha que estudar mais? Eu. Então, assim, a responsabilidade foi aumentando muito cedo. Isso eu já estava com 12 a 13 anos. Assumindo, me destacando, eu comecei a receber por isso. Então, você imagina, com 12 anos ou 13 anos, então, eu já recebia por isso. Lembro bem até hoje que meu primeiro 13º, eu comprei uma bicicleta que era para facilitar o meu transporte, tanto da minha casa para Amaba, como da Amaba para minha casa, e até fazer visitas, né? A mãe das minhas crianças que eu dava aula. Então, assim, é isso aí, a minha história, a minha parte até agora, o momento, viu, Zezito? E aí depois eu entro falando no nosso segundo momento. Rejane, então, você vai então fazer o seguinte, encerrar a sua participação agora, tá bom? Na verdade, a sua fala que você vai concluir, né, sua presença, você vai Tá. destacar a questão do retiro, dos retiros, o que eram os retiros, e sobre e sobre as influências do projeto na sua vida, no tempo presente, tá legal? No que representa Uhum. desde antes e até agora. Então aí você trata do retiro, como é que era, o que era. Na verdade, retiro, acampamento, né? Que era muito ligado, muita coisa muito. Tá bom? Pronto, agora vou falar sobre os retiros, a participação. Então, assim,
minha mãe, ela não deixava que eu saísse para dormir. Então, o que era que acontecia? Eu participei de pouquíssimos retiros. E o primeiro que eu participei, eu lembro bem, foi na Chácara dos Frades, no Mosqueiro. E aí eu ia e voltava, passava o dia e voltava. Depois aí eu fui para Pedrinhas, aí Pedrinhas. Teve um outro em Capela e Propriar. Então, esses aí minha mãe já começou a ter confiança, né? Porque ela achava, como era menino e menina, achava que poderia ter uns namoros, algumas coisas. E assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que a gente não ficava com tempos ociosos, era muito bem planejado. Vamos ver se a gente conclui legal com você. Também depois Claudionor dá um retorno para dar umas palavras finais e a gente então conclui nossa live com a canção inicial. Agora eu espero que a gente consiga com fotos e música tudo ao mesmo tempo e a gente termina então, tá certo? Vamos lá? Sobre retiro, Nano falou muito bem aí, e assim, o que me vem na cabeça muito de retiro é a questão de disciplina. A conexão no local. Oi, voltou. Voltou. Vamos ver se Oi, dá. Vou concluir rápido. Então, assim, questão de disciplina, respeito, e uma coisa que está muito clara é quando eu como cuscuz, ovo e charque, vem na minha mente, retiro. Então, isso é bem claro. Então, assim, depois da Amaba, do projeto Reculturarte, aí eu entrei em Balé Folclórico de Sergipe, tudo isso devido à dança, né? Balé Folclórico de Sergipe, fui assistente de ensaio, comecei a dar aulas em algumas escolas particulares aqui em Aracaju. Depois entrei para a Companhia Dançarte para dar aula na escola e depois fiquei fazendo parte como bailarina e também teve outros projetos que eu também dei aula. Desculpa, né, esse torno, né, mas ao vivo acontece assim mesmo. Então, assim, eu só quero agradecer, né, a todos, a Zezito pelas oportunidades que ele me deu desde o projeto até esse momento. Dizer que, assim, a minha vida hoje, eu venho trazendo, né, desde tudo que eu aprendi durante a infância e a adolescência, eu venho trazendo hoje para a minha vida adulta, hoje eu sou mãe de um menino de 16 anos, então, assim, venho trazendo tudo isso. E o que é muito forte do projeto e que eu trago para hoje é disciplina, aprender a ouvir, saber meus direitos e meus deveres, respeitar, né, um ao outro. Então, isso veio muito, muito, muito de lá dos meus 9 anos lá atrás. Então, e saber, eu tenho muito aquela questão de saber se conectar no local. Então, se eu estou em um local, eu me conecto de verdade nesse local. Quando eu saio, o que aconteceu ali fica. Se não servir para outro lugar. Então, assim, que era muito o que a gente fazia na questão de relaxamento, os nossos laboratórios para montar a nossa coreografia. Então, assim, no mais, é só desculpa todos os transtornos e nos veremos. E obrigada a todos que estão assistindo.